Olá, vamos continuar nossa aula de hidrostática. Esse material agora é de equilíbrio de líquidos immiscíveis e vasos comunicantes. Líquidos immiscíveis, conforme nós já estudamos, significa líquidos que não se misturam. Quando dois líquidos não se misturam, não sei se vocês lembram, talvez você lembre daquele creme hidratante, ou aqueles shampoos, aqueles negócios que vem com óleo, e que vem várias camadas de óleo. E você percebe que tem um que fica na parte de cima, um na parte intermediária e finalmente um no meio. Por que isso ocorre? Qual é a ordem que eles devem seguir para que fiquem um em cima do outro? Bom, é isso que a gente vai estudar nessa aula. Quando você tem esses líquidos immiscíveis, a regra geral é o líquido de maior densidade, o mais pesado, ele fica na parte de baixo. Por exemplo, observem aqui, por favor. Nós temos aqui no nosso problema dois líquidos. O primeiro é o líquido A e o segundo é o líquido B. E nós vamos colocar esses dois líquidos em um único recipiente. Quando eu colocar esses dois líquidos em um único recipiente, é lógico que eles, como eu falei, eles são immiscíveis, eles não vão se misturar. O líquido A tem densidade A e o líquido B tem densidade B. E eu vou falar que a densidade de B é maior que a densidade de A. A densidade de B é maior que a densidade de A. Portanto, quando eu colocar esses dois líquidos dentro de um recipiente, o que vai acontecer é o seguinte. O líquido de maior densidade, que é o líquido B, ficará na parte de baixo. Enquanto o líquido de menor densidade, que é o A, vai ficar na parte de cima. Como eu falei no vídeo introdutório dessa aula. Como você percebe aqui, você tem o líquido A e aqui você tem o líquido B. E fica bem delimitada, é isso que eu quero que vocês lembrem, uma superfície de separação entre esses dois líquidos. Isso vai ser fundamental para que a gente possa entender a nossa aula. Nós dizemos, portanto, que os dois líquidos, quando eles estão aqui paradinhos, eu deixei eles em repouso tempo suficiente, eles estão no que nós chamamos de equilíbrio estável. Isso, por si só, já é interessante. Mas é muito mais interessante quando nós colocamos esses líquidos em vasos comunicantes. Vasos comunicantes são vasos em forma de U, que a gente coloca assim. Deixa eu desenhar aqui para vocês. Quando colocamos esses líquidos em vaso em forma de U, ocorre alguns fenômenos muito interessantes. Deixa eu desenhar aqui. Observe agora esses dois líquidos colocados em um vaso comunicante, que são esses vasos em forma de U aqui, conforme ele está bem desenhado agora. Observe que você tem um ponto de separação entre os dois líquidos. Esse ponto aqui é o ponto em que eles se separam, logicamente. Mas observe que quando você vai colocando esses líquidos aqui, há uma diferença de altura entre eles. Eles não ficam no mesmo nível. A explicação teórica mais básica é porque eles reagem de maneiras diferentes à aceleração da pressão atmosférica. Eles reagem diferente à pressão atmosférica. Ou seja, quando a pressão atmosférica nesse vaso comunicante ela exerce uma pressão aqui, e igualmente ela exerce aqui também a mesma pressão atmosférica, eles se comportam de maneiras diferentes, porque eles são líquidos diferentes, de densidades diferentes. No entanto, a partir desse ponto de separação, aqui como a gente já colocou, nós podemos delimitar uma linha. Essa linha bem aqui. E nessa linha podemos dizer que há uma pressão igual. Lembre-se, não importa que tipo de líquido, desde que você esteja no mesmo nível, você tem pressão igual. E, portanto, nesse ponto de separação, eu posso dizer que tem pressão de A, e nesse mesmo nível aqui eu vou dizer que tem uma pressão de B. Coluna A, coluna B, porque tem dois líquidos. A questão principal é, a pressão deste lado é igual à pressão desse lado aqui. E podemos escrever isso. O que é pressão? Pressão de A é igual à pressão de B. Mas eu ensinei para vocês que pressão de A é a pressão total, a pressão hidrostática. E o que é a pressão total do recipiente? A pressão total do recipiente é a pressão atmosférica mais a pressão da coluna líquida, a pressão hidrostática de A. Podemos dizer que essa pressão atmosférica pressão de A é igual à pressão atmosférica mais a pressão dessa coluna líquida aqui.
Observem também que, logicamente, eu tenho uma altura aqui. Esse aqui eu vou chamar de altura 1. E para essa aqui, eu tenho uma outra altura, que eu vou chamar de altura 2. Então, podemos dizer que a pressão atmosférica, a pressão hidrostática de ar vale quanto? Aí você fala, é a densidade de ar, multiplicado pela gravidade, lógico, multiplicado pela altura de ar. Essa vai ser essa altura 1. A pressão de B é o mesmo raciocínio. A pressão que exerce aqui no ponto B é a pressão dessa coluna líquida. E o que é essa pressão da coluna líquida? Aí você fala, é a pressão total. É a pressão atmosférica mais a pressão da coluna B. Então, o que vai ser isso aqui? A pressão total nesse ponto B? Vai ser a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática do ponto B. Essa pressão de B vai ser igual a quanto? A pressão atmosférica mais... O que é a pressão hidrostática de B? É a densidade de B multiplicado pela gravidade multiplicado pela altura aqui. No caso, altura 2. Como eu falei, dentro dessa coluna, a pressão do ponto A tem que ser igual à pressão do ponto B, porque é um sistema equilíbrio. Significa o quê? Pegando esse pessoal aqui, vai ficar a pressão atmosférica mais densidade de ar multiplicado pela gravidade multiplicado pela altura 1, que eu vou chamar a partir de agora de altura de A para ficar mais chique. Vou colocar aqui altura A, altura B. Vai ter que ser igual a mesma coisa do outro. Pressão atmosférica mais densidade de B multiplicado pela gravidade multiplicado pela altura de B. Isso aqui, passa do outro lado, vai cancelar. Vai ficar como? Densidade de ar multiplicado pela gravidade multiplicado pela altura de ar tem que ser igual a densidade de B multiplicado pela gravidade multiplicado pela altura de B. Portanto, nós podemos dizer que densidade de ar multiplicado pela altura de ar igual a densidade de B multiplicado pela altura de B. Senhores, isso aqui se chama princípio básico dos vasos comunicantes. É uma palavra de cautela. Quando nós fazemos esse cálculo aqui, eu não estou dizendo que é a pressão do líquido A e a pressão do líquido B. Eu estou falando pressão do ponto A e pressão do ponto B, porque são as pressões dos líquidos que estão no mesmo nível. Quando eu tenho 3 ou mais líquidos, o raciocínio é o mesmo, mas só que você tem que verificar o ponto de separação. Deixa eu explicar isso para vocês num pequeno exercício, num pequeno exemplo, aliás, antes de partir para os exercícios.